E tenho 4 processos que os votos são bastante semelhantes, são da Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus, processo 192.4048, disco 0, são 884 contratações temporárias para diversas funções, nos primeiros e segundo quadrimestre de 2019, gestão do prefeito Hilário Paulo da Silva. A proposta que está em lista é pela ilegalidade das contratações, com a aplicação de multa, de 2 multas, uma multa no percentual de 14%, que seria decorrente da ausência de fundamentação fática, da ausência de seleção pública e do descumprimento da LRF. Geraria uma multa de 14%. E mais uma multa, esta no patamar superior, de 30%, pelo descumprimento da determinação deste tribunal. Havia uma determinação do tribunal já transitada em julgado para que fosse feito o levantamento da necessidade pessoal para a promoção do concurso público, uma vez que há tempo que o município não realiza concurso e essa determinação foi descumprida. Então, a proposta é que se julgue ilegais as contratações de exame, negando o registro, com aplicação de multa de 14%, mais 30%, na verdade, resulta em 44% da aplicação de multa. Eu faço mais um registro, o valor que consta na proposta é do mês de setembro, mas acredito que ontem ou antes de ontem saiu o novo valor referente a outubro, eu peço que faça essa correção, e isso vale para todos os demais. Todas as propostas que constam multa estão com base no mês de setembro, e eu solicito ao pessoal de apoio que faça a atualização para o mês de outubro. É o encaminhamento, senhor presidente. Alguma divergência em relação ao encaminhamento? Não? Então, aprovado. Senhor presidente. Conselheiro Rui. Desculpe. Senhor presidente, senhor relator, com a devida vênia, eu também, como nos casos anteriores, eu tenho algumas divergências. Eu tenho uma divergência com relação à dosimetria da prenda. Eu digo aqui o seguinte, e justifico assim. Entendo que resta demonstrado nos autos que as admissões se deram contrariamente ao ordenamento jurídico, tendo sido infringida, notadamente, a regra basilar do ingresso pela via do concurso público. Sendo assim, devem ser julgadas irregulares e aplicada sanção, deve ser julgada irregulares as admissões e aplicada sanção pecuniária ao gestor, já referido pelo relator no voto que se encontra em lista. Quanto à dosimetria da multa, tenho me posicionado em diversos julgados por sua fixação, levando-se em conta o quantitativo de contratações indevidas, irregulares, e o interstício temporal em que o município não realiza concurso público, destacando-se o período decorrido desde que o agente responsável pelos atos passou a comandar a gestão de pessoal do ente. Tenho, ademais, ressaltado como agravante a não realização sequer de seleção simplificada, quando esse for o caso. No processo vertente, tem-se o seguinte quadro fático. São 884 contratações irregulares. O último concurso foi realizado em 2012. Trata-se do 3º ano do mandato do prefeito e não houve sequer seleção simplificada. Nessas circunstâncias, entendo adequada a imputação de penalidade pecuniária no percentual de 20%, correspondente a R$ 18.000, conforme no artigo 73.3 da lei número 12.600 de 2004. E Vossa Excelência, me parece que esse processo, me corrija se eu estou errado, o conselheiro relator, o conselheiro Luiz Arco Verde, que nesse processo também consta uma outra multa em função do não cumprimento de determinação desse Tribunal de Contas, que já em ocasiões passadas, em processos passados, tinha determinado o levantamento da necessidade de pessoal e a realização do concurso público, o que não foi cumprido, como resta demonstrado nos autos. A essa outra multa que acompanha o conselheiro relator, o nobre conselheiro Luiz Arco Filho, é a multa do artigo 73.12, no caso do percentual de 30%. Então, são essas duas multas por fatos distintos.
É como voto, senhor presidente. Conselheiro Carlos Porto. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Aprovado as proposições encaminhadas pelo conselheiro Luiz Arcoverde. Mais algum processo, conselheiro Luiz Arcoverde? Sim, senhor presidente. Processo 20.50.187-0, também da Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus, desta feita referente ao terceiro quadrimestre de 2019, mesmo responsável, senhor Hilário Paulo Dal Silva, são as mesmas irregularidades do processo anterior. A multa que aqui proponho é a mesma do processo anterior, também de 14%. O conselheiro Rui traz na dosimetria alguns fatos que, de fato, merecem uma análise mais acurada. Eu não tenho usado esses critérios, eu tenho usado os critérios mais em relação às irregularidades praticadas, que no caso aqui foram 3, né? A ausência de fundamentação fática, seleção pública, da LRF. Eu acredito até que dentro da dosimetria seria mais razoável levar em conta outros critérios, como a quantidade, por exemplo, de contratados. Nesse caso, foram 41, no outro foram mais de 800. Mas como os votos já estão em lista e eu já votei o anterior no percentual, digamos, mínimo, também eu considero que esse percentual mínimo, no caso, como eu considero uma irregularidade de natureza grave, o percentual mínimo é 10% e tem os acréscimos de acordo com as irregularidades, como eu já havia relatado aqui, né? Acrescenta por conta da ausência de seleção pública, acrescenta por conta da ausência de descumprimento da LRF. Como o valor já é um valor considerável, mesmo mínimo, por isso que eu não tenho considerado a quantidade como um agravante, o tempo do concurso, como fez o conselheiro Rui. Mas pretendo, nos próximos, fazer talvez também uma avaliação com esses critérios a mais, que acredito que fique mais razoável. Mas mantenho a proposta que está em lista, que é julgando ilegais com a aplicação de multa. E também neste processo também havia sido descumprido, apontado o descumprimento da determinação, mas é a mesma determinação do anterior, que não foi cumprida, como a multa já foi aplicada no processo anterior, eu deixo de aplicar, obviamente, neste processo, e fica a proposta com a multa de 14%, julgando ilegais as contratações. Conselheiro Rui. Senhor presidente, por economia processual, é só informar o pessoal do nosso competente pessoal do plenário que aquele mesmo trecho que eu fiz... Serve para os demais. Para nos demais, aquele mesmo introito. Aqui, a parte, digamos assim, a parte específica de cada processo, eu vou relatar, que diz respeito justamente às questões de ordem fática, então são particulares. Mas, lembrando, aquele introito é importante que haja em todos os processos, porque deixar assento um entendimento que de resto, é um entendimento que eu venho já adotando em vários julgados. Então, vamos lá à parte específica dos condicionantes fáticos. Eu digo aqui, são 41 contratações irregulares, o último concurso, 2012, terceiro ano do mandato, não houve seleção simplificada. A multa aqui de 12%. Curiosamente, aqui nesse caso fica inferior àquela que foi aplicada pelo conselheiro Luiz Arcoverde. Bom, então seria R$ 10.843. Esse é o voto, senhor presidente. Conselheiro Carlos Porto. O relator. Acompanho também o relator, aprovado a proposta de voto de Vossa Excelência. Prossigo com mais um de Brejo da Madre de Deus, mais um processo, esse referente ao primeiro quadrimestre de 2020, processo 20.53.706, dígito 2, são 951 contratações temporárias, com as mesmas irregularidades dos processos anteriormente relatados, e de igual forma, a proposta é que se julgue ilegais as contratações com a aplicação de multa no percentual de 14%. Conselheiro Rui. Vale aquela mesma colocação, daquele trecho inicial, e aqui a parte específica são 951 contratações. O concurso último realizado em 2012. Esse é o derradeiro ano do mandato do prefeito, não fez concurso em nenhum momento do seu mandato. Ausência de seleção simplificada, um agravante. Multa, 20%, valor de R$ 18.073. Como voto, senhor presidente? Conselheiro Carlos Porto. O relator. Acompanho o relator, aprovado também o conselheiro Luiz Arcoverde. E tenho ainda mais um processo de Brejo da Madre de Deus, que é o processo 20.56.742, dígito 0. Este é referente ao segundo quadrimestre de 2020. O senhor Hilário
Paulo da Silva, são 205 contratações temporárias com as mesmas irregularidades já relatadas nos processos anteriores, e, mais uma vez, a proposta é que se julgue ilegais e faça-se aplicação de multa no percentual de 14%. Eu registro que nós estamos agora julgando muitos processos de atos de admissão porque houve um represamento no ano anterior, 2020, por conta da pandemia. Eram processos físicos, né, que foram digitalizados, passou-se um tempo considerável sem fazer notificação, com os prazos suspensos, e agora, a partir do segundo semestre de 2020, estão sendo liberados esses processos, e por isso que coincidiu de juntar 4 processos, porque como o tribunal formaliza por quadrimestre, nós estamos aqui julgando os 3 quadrimestres de 2019 mais 2 quadrimestres de 2020, e por essa razão que todos estão sendo levados a julgamento nesta mesma oportunidade. Conselheiro Rui. Então, aqui a única o ponto aqui, na parte específica, a única coisa que muda mesmo são as 205 contratações irregulares. No mais, é concurso desde 2012, último ano do mandato e não houve seleção simplificada. Aqui 15%, senhor presidente, R$13.554,75. Eu aqui não estou entrando numa questão que aí, no caso, talvez em recurso ordinário, é que, por exemplo, aqui estamos tratando de admissões de 2020 em 2 processos distintos. A rigor, ao meu ver, até para a aplicação da penalidade pecuniária, deve ser reunido em um processo só. Mas, como estão em processos distintos, estou aplicando a penalidade em relação aos fatos constantes daquele processo, embora acho que talvez tenha que ser revisto para que, em casos de exercícios nessas circunstâncias, com admissões ao longo do exercício consideráveis, então que haja uma junção da penalidade. Mas não farei isso aqui, porque são processos distintos, tratarei como processo distinto. Mas faço essa ressalva de qualquer forma. É como voto, senhor presidente. Conselheiro Carlos Porto. O relator. Então, o relator, aprovado o voto, as propostas de voto do conselheiro Luiz Arco Verde.